Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé e eu estou folheando um livro aqui que foi o último livro que eu escrevi. Gostaria de mostrar aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Por que eu escrevi esse livro? Eu tenho 40 anos de vivência na renovação carismática católica. Comecei como o senhor Jonas Abib em 1974 e andamos por esse Brasil, andamos pelo mundo, trabalhamos desde a época da Rádio Canção Nova, TV Canção Nova, graças a Deus são 40 anos de caminhada junto. O senhor celebrou até meu casamento há 43 anos atrás, né? E então eu quis colocar nesse livro toda a minha experiência de vida no Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? O que são os carismas? O que é ser batizado no Espírito Santo? E aqui eu coloquei também uma coisa muito interessante, que são 6 ou 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre o Espírito Santo. Teve uma época que o Papa João Paulo fez uma série de catequeses sobre o Espírito Santo. Eu tirei do jornal O Observatório Romano, que eu publicava, e coloquei aqui. E também coloquei 2 ou 3 catequeses do Papa Bento XVI sobre o Espírito Santo. Então, é uma espécie de uma pneumatologia. Pneumatologia é a parte da teologia que estuda o Espírito Santo. Que pneuma quer dizer vento, ar, sopro, espírito, né? Tá aí. Então, é uma reflexão sobre isso aí. Quero cumprimentar vocês que estão aqui, né? Agora chegou aqui à minha mão o nome da cidade de vocês que estão presentes aqui agora. Então, quero dizer o nome da cidade de vocês, né? E pode levantar a mão, porque um dos câmeras aí vai mostrá-lo. O pessoal de Goiânia, quem é aí? Vitória, no Espírito Santo, Caçapava, São Paulo, Bariri, São Paulo, Novo Horizonte, São Paulo, Araçatuba, São Paulo, Mineiros do Tietê, em São Paulo. É mineiro, mas estão em São Paulo. Mineiros do Tietê, em São Paulo. Alagoinhas, Bahia, São Paulo, capital, Castelo, Espírito Santo e Flora Rica, São Paulo. Sejam bem-vindos. Ok? Muito bem, eu gostaria de também comunicar aqui o seguinte. Todos sabem que a Canção Nova construiu um belíssimo santuário, Pai das Misericórdias. Aliás, foi o nosso bispo anterior, Dom Benedito Beni, que pediu ao Padre Jonas que fizesse na Canção Nova um santuário, né, um lugar sagrado, né, para celebração das missas. Então, a Canção Nova fez, e é gigantesco, cabe mais ou menos 10 mil pessoas. Só falta para terminar esse santuário os vitrais das janelas. As portas já foram colocadas, e tudo isso é feito com doação do povo. Muita gente que doa ouro, né? Muitas pessoas ficam viúvas, doam suas alianças de ouro, brincos, às vezes até colares, né? Todo esse patrimônio que conseguiu construir o Santuário do Pai das Misericórdias, que deve ter custado aí milhões, não sei exatamente, mas 10, 15 milhões de reais. Mas é uma obra de Deus, uma obra do povo, uma obra que vai ficar aí ad infinito, né? Maravilhoso. Você está convidado a vir conhecer o santuário e ajudar o santuário a colocar os vitrais para ficar realmente uma casa maravilhosa. Deus merece o melhor, né? Porque Deus é Deus, né? Muito bem, o que mais eu tinha que falar? Tinha mais uma coisa aqui. Sim, me lembrei. Eu gostaria de recomendar aos sacerdotes, nós estamos falando aqui dos sacerdotes, um livro extraordinário que eu acabei de ler o mês passado, chamado A Alma de Todo o Apostolado. O que um padre precisa para ter um apostolado fértil, né? Quem escreveu foi um monge trapista, que já morreu, Jean-Baptiste Chotard, um francês, maravilhoso, maravilhoso. Esse livro, ele é muito antigo, parou de ser publicado, nós trouxemos também de Portugal e fizemos uma edição no Brasil. Eu não tenho aqui para mostrar, mas esse livro já está no nosso site, Cleofas, A Alma de Todo o Apostolado. E olha, não é só para padre não, viu? É todo mundo que quer ter uma espiritualidade forte e viver um apostolado sadio. Esse livro do padre Jean-Baptiste Chotard é um monge de um mosteiro trapista, né, da igreja. Muito bem, vamos aqui continuar com
o sacramento da ordem. Pode colocar aí para nós. Pode passar. Esse já foi. Lumen Gentium 22, do Concílio Vaticano II, diz assim: alguém é constituído membro do corpo episcopal pela sagração sacramental e pela hierárquica comunhão com o chefe, o Papa e os membros do colégio. Então, para fazer parte desse colégio dos bispos, tem que ser ordenado bispo e tem que estar em comunhão com o Papa e comunhão com os bispos. Ou seja, não pode se separar. Não pode querer pregar uma doutrina que não está dentro, né, do colegiado da igreja. Pode passar. Para a consagração de um novo bispo, é necessária a participação de vários bispos, no mínimo 3. Então, para ordenar um bispo novo, alguém que era padre, vai ser ordenado bispo, são necessários 3 bispos para fazer a ordenação dele. Vamos lá. Para a legítima ordenação de um bispo, é exigida a aprovação do Papa, por ser ele o vínculo visível das igrejas particulares na única igreja. Nenhum bispo pode ordenar outro bispo sem a indicação do Papa. É o Papa quem nomeia os bispos. Por quê? Porque ele é o princípio da unidade. É dele que vem a sucessão. Vamos lá. Os presbíteros, os colaboradores da ordem episcopal. Então, esse PO aqui, Presbyterorum Ordinis, é um documento do Concílio Vaticano II que fala da vida dos presbíteros, tá? Vamos lá. Aqui alguma coisa. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, né? Eles são consagrados para, primeiro, pregar o Evangelho, apacentar os fiéis, celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Lumen Gentium 28 do Concílio Vaticano II, dá a missão do sacerdote. Pode passar. Ele já falou um pouco disso, né? Ainda a Presbyterorum Ordinis, a principal missão do sacerdote, olha aqui, a principal missão do sacerdote é o quê? A celebração da Eucaristia. E é daí que eles devem retirar toda a força do seu trabalho sacerdotal. E é incrível, tem sacerdote que não celebra todo dia, por preguiça. E o Código de Direito Canônico manda celebrar todo dia. Ora, se a principal missão do sacerdote, tem que celebrar todo dia, não é? E eu conheço padre que celebra 2, 3 vezes por dia, porque não tem padre, então ele corre para uma capela aqui, corre para outra lá, corre para outra lá. Realmente são verdadeiros heróis. Tem padre que no domingo celebra 5 missas. É cansativo demais, mas faz isso, né? Que beleza. Os diáconos são ordenados não para o sacerdócio, mas para o serviço, né? A diaconia do grego quer dizer exatamente serviço, né? Então o diácono ele não celebra a missa, ele não ministra o sacramento da unção dos enfermos, ele não realiza o sacramento da penitência, mas ele pode fazer batizado, pode fazer casamento, pode dar bênção, pode ir nas casas, pode dar bênção, pode expor o Santíssimo, pode fazer a bênção do Santíssimo. Então, esses serviços da igreja, né? Também o serviço da caridade, também os diáconos podem fazer. Vamos lá. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo. Está aí. Proclamar o Evangelho na missa. É um papel do diácono, né? A gente está acostumado a pregar, o diácono pode pregar. Aí uma coisa muito importante. Se o diácono pode pregar, o leigo não pode pregar. O diácono pertence ao clero, ele pode pregar. Então o diácono tem que ser preparado. É por isso que para ser diácono, mesmo quem é casado, tem que fazer um curso de teologia. Por quê? Porque ele não pode pregar da cabeça dele, ele tem que pregar o que a igreja ensina. Não é? Então, pregar, presidir os funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade.
Tá? Está tudo aí documentado. Quem quiser aprofundar isso, aqui eu não tenho tempo de passar tudo. O Código de Direito Canônico da Igreja, ele traz todas as atividades do bispo, todas as atividades do sacerdote e do diácono. Aqui eu não vou passar tudo, que ficaria muito cansativo. Estou só pensando assim algumas coisas. Vamos lá. Só um varão, quer dizer, homem, batizado, pode receber validamente a ordenação sagrada. Então, a ordem, diácono, padre e bispo, é só para homem. Bom, por quê? O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre isso, né? Explicando por quê. O Papa diz, olha, porque Cristo quis assim. Nunca houve, na história da igreja, nem lá com que Jesus Cristo, que escolheu 12 homens, nem com os apóstolos, nem no Antigo Testamento, nunca houve sacerdote, nem diácono e nem bispo, mulher. Então, é uma missão do homem, porque o Cristo sacerdote era homem. Né? Isso tem um papel teológico, o Papa explica. Né? É no documento dele chamado Ordinatio Sacerdotalis. E o Papa João Paulo II diz assim, a igreja não tem competência para mudar isto. Aí perguntaram, o senhor está falando ex-cátedra, ou seja, é dogma de fé? A congregação do Vaticano, da Sagrada Congregação, explicou, sim, é dogma de fé. A igreja não pode mexer nisso. João Paulo II colocou uma pedra em cima desse assunto. A gente sabe que tem pedidos, né, especialmente de alguns feministas, tal, que querem... Não é um papel de honra, de glória para o homem, é uma missão. Assim como Deus deu à mulher a missão de ser mãe, não deu missão ao homem de gerar uma criança, deu à mulher, Deus escolhe. Deu para o homem uma missão de ser sacerdote. Não é mais honra, nem menos honra, é serviço, é missão. Agora, se um Papa define isso como verdade absoluta de fé, que a igreja não pode mexer, Roma locuta, causa finita, dizia Santo Agostinho, né? Então pode passar. O Senhor Jesus escolheu apenas homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores. Está tudo citações aí, olha. Que seriam seus sucessores na missão, como atesta São Clemente de Roma. São Clemente de Roma era papa lá do primeiro século. Né? Pode passar. E a questão do celibato? Por que o padre, ele tem que ter o celibato? O celibato, então a igreja explica, não é uma imposição da igreja, mas uma livre aceitação daquele que é chamado pelo Senhor a ser sacerdote. Por que não é uma imposição da igreja? A igreja não obriga ninguém a ser celibatário. A igreja não obriga ninguém a ser padre. Agora, o Cristo era celibatário. O Cristo não casou. E não casou por quê? Porque ele não gostava de mulher? Não. É porque ele queria ficar livre para o serviço de Deus. Full time. Tempo integral. Então, o sacerdote, ele é alter Christus, ele é um outro Cristo. Então, como Cristo foi celibatário, a igreja foi entendendo, a partir do século III, que o melhor para o sacerdote era ser celibatário. Então, por volta do ano 300, até o ano 300, os padres casavam, bispos eram casados, até papas eram casados. A partir do ano 300, o Espírito Santo foi mostrando para a igreja que o sacerdote deve ser como o Cristo, celibatário. Tudo é uma questão, gente, do tempo, né? A cultura do tempo vai modificando. Então, no ano 300, mais ou menos, na Espanha, no Concílio de Elvira, em Espanha, foi a primeira região que declarou obrigatório o celibato para o clero, no ano 300. Isso foi se estendendo na igreja, até que, no ano de 1123, no primeiro concílio do Latrão, em Roma, então ficou estabelecido para toda a igreja do Ocidente a obrigatoriedade do celibato. 1123, concílio Latrão I. No Oriente, na Igreja Católica do Oriente, não ficou essa obrigação. Por quê? Porque a cultura oriental era diferente. É preciso entender isso.
Por que lá na igreja católica, não estou falando da igreja ortodoxa, por que na igreja católica do Oriente, por exemplo, maronitas e outros melquitas, até coptas católicos, por que eles podem ordenar homens casados e no Ocidente não ordena? É um motivo cultural. No Oriente, a pessoa que não é casada, ela não é levada muito a sério. A cultura. Então, o Oriente autoriza um homem casado a ser ordenado. Por quê? Porque não é dogma de fé, é uma decisão pastoral da igreja. Entende? E para a igreja do Ocidente é obrigado. E, na verdade, o crivo mesmo, se a pessoa tem ou não tem vocação para o sacerdote, muitas vezes o jovem pergunta para mim assim, professor, eu não sei se é o caso ou se eu vou ser padre. Eu digo, a definição, meu filho, é esta. Você tem vocação por celibato? Você tem mais amor ao reino de Deus, entregar a tua vida inteira ao reino de Deus, ou você constituir família, casar e ter filho? Onde é que teu coração puxa mais? Eu passei por isso. Quando eu tinha meus 20 anos, quiseram me levar para o seminário. Mas a família me puxava mais. Não sei, eu tinha um desejo muito grande de me casar, ter filhos. Pesava mais do que eu ser celibatário. Então, não fui ser padre. E me casei. Tanto é que eu casei muito cedo, com 22 anos de idade. Então, o que você tem no seu coração? Você tem um chamado de Deus, é um chamado de Deus, é uma vocação, de entregar sua vida totalmente a Deus, abrindo mão de uma esposa e de uma família. É isso? É. Então, você tem vocação. Agora, leve a sério essa vocação. Se você consegue entregar a tua vida a Deus, a ponto de abrir mão, de constituir família, então entregue tudo para Deus. O sacerdote, meus irmãos, eu dou valor para o sacerdote, eu tiro o chapéu. O sacerdote, ele teve essa coragem de dizer, eu abro mão de um casamento, de uma família, de ter filho, de ter neto, por amor a Deus. Então, o sacerdote agora, ele tem que viver essa vocação com muita santidade, porque o mais difícil ele já fez. Ele entregou a vida para Deus. Então, o sacerdote não pode se perder depois, com problema de sexo, com problema de mulher, com problema de dinheiro. Não pode. O sacerdote já fez a decisão mais difícil, entregou a vida para Deus. Então, entrega o coração. Esquece o mundo. Esquece o dinheiro. Esquece a glória. Esquece a fama. Viva full time para o reino de Deus. Como um São João Maria Vianney, como um Papa João Paulo II, como um São Francisco de Assis, como um São João Bosco, viva para Deus, desde que você acorda até que você dorme. É aquele livro que eu falei, A Alma de Todo o Apostolado, do Jean-Baptiste Chotard, entende? Padre tem que ser padre mesmo, ou senão ele não aguenta. Se o padre não for padre 100%, o demônio fica jogando casca de banana e ele pisa e ele cai. Sabe, gente, eu já convivi com muitos padres. Não estou falando isso aqui para criticar os padres, nem nada disso, não. Pelo amor de Deus. Eu amo os sacerdotes da igreja como meus pais. Eles me dão perdão dos pecados. Eles me casaram na igreja. Eles me batizaram. Eles me dão a Eucaristia todo dia. Mas eu queria ver os sacerdotes da igreja, só de Deus, como um padre Jonas Abib. Morre por Deus. Entende? Como muitos padres. Olha, eu conheço muitos padres maravilhosos, que vivem só para Deus. Não querem saber de dinheiro, não querem saber de fama, não querem saber de passeios, não querem a glória de Deus. É um homem especial. Não é? Então vamos lá. O caráter impresso pela ordenação permanece para sempre, já falei disso, pode passar. O santo curadar, olha o que dizia o curadar, São João Maria Vianney, é o sacerdote que continua a obra da redenção na terra.
Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos não de espanto, mas de amor. Amor. É um outro Cristo. Vai. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Está lá no livro do Naudet, né? Jean-Marie Vianney. Pode passar. O sacramento da ordem no Código de Direito Canônico. Aqui eu pensei do Código de Direito Canônico algumas coisas sobre o sacramento da ordem, porque é muita coisa. Então você pode, aí, a partir do cânon 1013, no Código de Direito Canônico, fazer um estudo, se você quiser, completo. Ali ele fala dos padres, dos bispos, dos seminaristas, dos diáconos, é muita coisa. Aqui eu puxei alguma coisa. Por exemplo, o cânon 1013 diz assim: não é lícito a nenhum bispo consagrar alguém como bispo, a não ser que antes conste da existência do mandato pontifício, ou seja, o Papa tem que autorizar, senão o bispo não pode ordenar outro bispo. Já falamos disso. Cânon 1017, fora da própria jurisdição, ou seja, da diocese dele, o bispo não pode conferir ordens, não pode ordenar outros, né, sacerdotes e tal, a não ser com licença do bispo diocesano. Quer dizer, um bispo não pode ordenar um padre, um diácono lá numa outra diocese, a não ser que o bispo da outra diocese autorize. Cânon 1029, estou vendo que eu estou pulando, né? Sejam promovidos as ordens o quê? Diaconato, presbiterato, somente aqueles que, segundo o prudente juízo do bispo próprio ou do superior maior, no caso de congregação religiosa, competente, ponderadas todas as circunstâncias, tenham fé íntegra. Primeira coisa, então, para alguém ser ordenado, padre, diácono, então o bispo tem que ver se a pessoa tem. Primeiro, fé íntegra, ou seja, segue a doutrina da igreja. Sejam movidos por reta intenção. Não quer ser padre para fazer carreira, quer ser padre para servir a Deus. Reta intenção. Possuam a ciência devida, ou seja, conhecimento profundo de teologia. Gozem de boa reputação. E sejam dotados de integridade de costumes, de vida moral correta. O que mais? Virtudes comprovadas. E outras qualidades físicas e psíquicas correspondentes à ordem a ser recebida. Olha, Código de Direito Canônico, é uma exigência pesada. Volta mais uma vez aí, para a gente relembrar. Fé íntegra, reta intenção, ciência devida, boa reputação, integridade moral, virtudes comprovadas e outras qualidades físicas e psíquicas correspondentes à ordem a ser recebida. É muito sério, né? Ordenar um padre. Então, ele tem que ter essas exigências aí. Né? Acabou? Não dá para passar mais um? Mais um só. Cânon 1031. Não se confira o presbiterato a quem não tenha completado 25 anos de idade e não possua maturidade suficiente, observando-se o intervalo de ao menos 6 meses entre o diaconato e o presbiterato. Então, para ser padre tem que ter no mínimo 25 anos. Para ser diácono casado, no mínimo 35 anos. Ok? Bom, gente, tem muito mais coisa. O programa já chegou ao final, eu tenho que terminar, porque televisão é rigoroso horário, mas se você quiser pegar o Código de Direito Canônico, seguindo esses cânones aí, você vai ver tudo detalhadinho. Vale a pena. Especialmente quem, seminaristas, tal, que tem vocação, vale a pena saber o que a igreja pede. Muito bem, eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham das suas casas, como eu sempre peço, que nos dê a bênção. Se vocês quiserem ficar de pé, para receber essa bênção sacerdotal, que nós sabemos vale à distância, porque não é sacramento, é sacramental, pode ser dado à distância. E eles estão em sintonia conosco pela televisão, ok? Então, eu peço aos diáconos, sacerdotes, quem sabe até algum bispo, que nos dê a bênção neste dia, nesta noite, para que as intenções de vocês, que
estão aqui e vocês que estão em casa, não é? Sejam atendidas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu peço, então, que por essa bênção sacerdotal, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre todos nós esta bênção diaconal, sacerdotal e episcopal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, vocês que vieram participar aqui, vocês que nos acompanharam de casa, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.